Olá, meu amorzinho, tudo bom? Quero fazer com você aquelas questões referentes ao aulão sobre mensagem de Fernando Pessoa. A primeira questão é da Unicamp, né? Ela pega um trecho que eu amo, até comentei isso na aula, né? Que ele fala, o Fernando Pessoa ele fala assim no poema Padrão: e ao imenso e possível oceano ensino estas quinas. Lembra do padrão? Que tem uma quininha, ó, aquele monte de quinas, são 5 quinas, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 quinas, né? Que aqui vês que o mar com fim será grego ou romano, quer dizer, o mar Mediterrâneo. O mar sem fim é português. Então a Unicamp ela pergunta o seguinte: nestes versos identificamos uma comparação entre dois processos históricos. Lembra o Império Grego e Romano, período helenístico, digamos assim, e o Império Português. Muito bem, é válido afirmar que o poema compara o sistema de colonização da Idade Moderna aos sistemas de colonização da Idade Antiga. A navegação oceânica tornou possível aos portugueses o tráfico de escravos para suas colônias, enquanto gregos e romanos utilizavam servos presos à terra. Gente, isso tem tanto a cara do que? De feudalismo, de Idade Média, que vem logo após o que? A queda do Império Romano. Portanto, letra A descartada. Letra B. O alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna, os processos de colonização da Antiguidade Clássica. É esta a comparação que está sendo feita. Enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, ok, o domínio português expandiu-se pelos oceanos Atlântico e o Oceano Índico. Perfeita, letra B. Mas qual é o erro das outras alternativas? Ora, letra C. A localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos. É isso que está sendo comparado? As cidades-estado gregas e depois do Império Romano se limitaram a expandir seus domínios pela Europa. Bom, o Império Romano também pegou o norte da África, pegou a Ásia, olha o erro. E ao passo que Portugal fundou colônias na costa do norte da África. Veja, quando ele fala sem fim, não é só o mar sem fim é português. Não é só o norte da África. Veja que pega toda aquela parte da Angola, o sul da África, que é o Cabo das Tormentas, Moçambique, chega até a Ásia, chega à América. Então não é só a costa norte da África. Não. Letra D. Ele está falando duração dos impérios. Quando eu falo sem fim e com fim, ele está falando não da questão temporal, mas é da questão espacial. Portanto, D está descartada. Daí, o que você deve ter assinalado na primeira questão? Letra B de bola. Já a segunda questão é da Unifesp. Ela fala sobre o quê? Sobre o poema, ela utiliza o poema prece. Lembra quando você faz uma prece é porque você está pedindo algo, né? Então ele fala aqui, ó, Senhor, ele se dirige a Deus, né? A noite veio, olha, a queda do Império Português, aquele tempo triste em que Portugal se encontra na época em que Fernando Pessoa está escrevendo o livro, né? A noite veio e a alma é vil, tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Saudade daquele gigantesco Império Português, né? Mas, quer dizer, acabou tudo? Não. Mas a chama que a vida em nós criou, a chama que criou em nós a vida, se ainda há vida, ainda não é finda. Se eu estou vivo, porque essa chama ainda não acabou, ainda tem uma esperança. Enquanto há vida, há esperança. É uma forma até diferente de falar isso, né? Enquanto há vida, há esperança. O frio morto em cinzas a ocultou. Então essa chama está meio apagada. Quer dizer, na verdade, não é que ela desapareceu, ela está oculta nesse momento sombrio, né? A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, aragem, ou desgraça, ou ânsia, quer dizer, que seria essa desgraça? Às vezes, a sua elevação vem do sofrimento, que é o que é aquilo em que o próprio Fernando Pessoa acredita, né? Estamos numa fase terrível, mas é sinal de que, depois de uma queda, que vai vir o reerguimento, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, talvez seja isso, né? Com que a chama do esforço se remoça, quer dizer, basta dar esse sopro que o fogo acende novamente, né? E ele diz: e outra vez conquistaremos a distância. Olha a esperança do mar ou outra, mas que seja a nossa. Aquela ideia que, lembra que a gente começou até falando do bellum sine bello, quer dizer, a guerra sem guerra, quer dizer, o Império Português pode se reerguer, mas pode ser que esse império não seja mais ligado ao plano terreno, pode ser uma outra realidade, né? O que pergunta a Unifesp? Extraído do livro Mensagem, o poema pode ser considerado nacionalista. Basta aqui, ó. Por que ele é nacionalista?
Na medida em que o eu lírico, letra A, olha aí, porque por isso que eu já descarto a letra A. Por que o poema nacionalista apresenta Portugal como uma nação decadente que não faz jus? Veja, eu estou falando mal de Portugal, então isso não é nacionalismo. Letra A, errada. B, inspira-se no passado do heroísmo do povo português que no presente já não acredita na sua história. Veja, ele tem crença, há uma esperança, ele ainda acredita na sua história e essa história, né, que vai inspirar o reerguimento de Portugal. Olha como nós já fomos gloriosos. Isso significa que nós podemos voltar a ser, tá? Letra B, errada. C, busca reviver o sonho de uma nação grandiosa, acabei de falar isso, cantando um Portugal almejado por seus feitos gloriosos. Então, é esse passado português que vai inspirar esse desejo de reconquistar o espírito de glória. Tá aí a letra C. Mas qual é o erro das outras alternativas? A letra D, ela fala o seguinte: reconhece o desejo de um povo português glorificar seus heróis, o que não foi possível até o momento. Pera. Camões já fazia isso. Fernando Pessoa está falando, tantos outros escritores falam dessa glória de Portugal, mas basta só pensar, o próprio Fernando Pessoa está fazendo isso e o Camões já fazia isso. Então, até o momento presente, ninguém tinha feito isso. De falar da glória de Portugal, letra D descartada. Descreve Portugal do seu tempo como uma nação gloriosa. Não, a nação gloriosa era do passado português. Olha que interessante, o presente não é glorioso, mas o passado foi e o futuro será. O presente não. Então, onde não há glória, né? Esse espírito glorioso é o presente. Portanto, letra E errada. Daí, o que você deve ter assinalado na questão 2? Letra C de conquista dos vestibulares. A terceira questão é da FUVEST. Oba! Veja, a FUVEST ela pergunta o seguinte: a leitura de mensagem de Fernando Pessoa permite a identificação de certas linhas de força que guiam e até certo ponto singularizam o espírito do homem português. Então a gente tem que captar qual é a ideia que que o Fernando Pessoa compôs sobre o espírito português. O que é ser português, né? Dentre as alternativas a seguir, em qual se enquadraria melhor essa descrição da alma portuguesa? Letra A, preocupação com os destinos de Portugal do século XX. É tão preso ao século XX quando, na verdade, o poema está falando de algo mais amplo. Eu quero falar do espírito português, que não é só o século XX. Aliás, parece que o século XX nem diz o que é Portugal. Essa é a ideia do Fernando Pessoa. Letra A descartada. Preocupação com a história, a questão política. Não é a grande preocupação do Fernando Pessoa. Não é a questão... Pode até ser social, na medida que eu falo de uma alma portuguesa, mas o político não é o político. Descarta a letra B. Recorrência, quer dizer, aquilo que se repete, é um fato que aparece várias vezes. Recorrência de certas constantes culturais portuguesas, como o messianismo, que vai estar, veja, o Messias é aquele que é o Salvador, que vai estar encarnado na figura de Dom Sebastião. Então, a maneira portuguesa de trabalhar o messianismo seria o sebastianismo, um tema super trabalhado na aula, porque é um tema super presente, importantíssimo para entender o mensagem. Daí já achamos a alternativa correta, mas qual é o erro das outras, professor? Reordenação da história portuguesa desde Dom Sebastião? Não. O Dom Sebastião é um elemento importantíssimo, como eu acabei de falar, mas ele vai falar da história de Portugal até antes da própria criação de Portugal. Eu falo do mito de Ulisses, depois ele vai falar do Viriato, que era o rei dos lusitanos, que é o povo que existia antes de Portugal, ali na região que hoje é Portugal. Portanto, não houve reordenação, ele vai pegar desde a origem, até antes da origem de Portugal, né? Descartada a letra D. A marca da religião católica... O Fernando Pessoa, em mensagem, ele próprio, né, não acredita muito no catolicismo, da religião oficial, porque ele vai dizer que essa religião oficial, ela deturpou os ideais de Cristo. Então ele quer algo que está além do Cristo, e isso não está na Igreja Católica. Portanto, terceira questão que você deve ter assinalado aí, C, novamente, de conquista dos vestibulares. A quarta questão, Federal do Rio Grande do Sul, ela pede que você assinale a alternativa correta sobre o livro Mensagem. Olha a letra A. Mensagem traz as marcas da vanguarda
sensacionista? Sensacionismo é o quê? Colocar em primeiro lugar as sensações, olfato, tato, paladar, audição e visão. Isso está no Alberto Caeiro, que não acredita no pensar, ele não quer pensar, ele só acredita no que ele sente, tá? Não sentir no sentido de sentimento, mas o sentir no sentido de sensação. Não sei se ficou bem claro para você, né? Então, quem vai aparecer mais com sensacionismo? O Álvaro de Campos, que é um grande discípulo do seu mestre Alberto Caeiro. Então, os dois heterônimos de Fernando Pessoa são muito ligados ao quê? Ao sensacionismo. Mas não, isso não está presente em mensagem. A, descartada. B, a imagem do mar expressa simbolicamente a busca do infinito. Sim, é aquela febre do além, a busca do infinito, que poderia apaziguar as almas atormentadas em Fernando Pessoa e de seus heterônimos. Essa questão está trabalhando constantemente com essa armadilha. Fernando Pessoa é famoso pelos heterônimos, mas para entender mensagem não preciso lembrar os heterônimos, tá? Então esquece os heterônimos aqui. Então, não tem essa coisa de o mar seria uma maneira de apaziguar os heterônimos de Fernando Pessoa. Esquece os heterônimos de Fernando Pessoa. Descartada a letra B. A C foi pelo mesmo caminho errado. Fernando Pessoa, nesta obra publicada em vida, deu voz a seus heterônimos. Esquece. São os heterônimos deles que estão falando. Esquece heteronímia. D. Dom Sebastião é uma figura... Acabamos de ver isso na questão anterior, hein? Dom Sebastião é uma figura central para compreender a mensagem e a expectativa de uma possível redenção, um reerguimento, uma salvação, uma recuperação de Portugal. Quando Dom Sebastião voltar, olha aquele mito messiânico, né? Quando Dom Sebastião voltar, Portugal voltará a ser grandioso. Tá aí a alternativa correta. Mas qual é o erro da letra E? A letra E ela fala o seguinte: os heróis da navegação portuguesa, símbolos do processo civilizacional cristão levado aos povos colonizados. Não estou preocupado em mensagem com os povos colonizados, né? Mas nem tanto o processo de colonização, e sim está mais preocupado no processo de quê? De criação do império, de ampliação do império, que vai espalhar a palavra de Deus, o tal do Quinto Império. Então, o ponto de vista do colonizado, tá? Então esquece esse aspecto. Daí, então, quarta questão, o que você deve ter assinalado como correta? Letra D. D de quê? De detonado, que estará o vestibular na sua mão. Quinta questão, ela é bastante interessante, né? É da dona Fulvestre. O que ela fez? A toda hora a gente fica falando que o Mensagem dialoga, conversa com os Lusíadas, porque são os dois poemas famosíssimos que vão falar da expansão marítima portuguesa como o engrandecimento do povo lusitano, né? Muito bem. Então, o primeiro poema, os dois primeiros textos são o quê? Vêm dos Lusíadas. É aquele momento em que Vasco da Gama para na costa oriental da África, no reino de Melinde, e o rei de Melinde fica admirado com aquelas caravelas. Nossa, mas que povo é esse que conseguiu construir esses artefatos tão maravilhosos? Conte-me a história desse povo. Então, Vasco da Gama conta a história de Portugal. Para isso, ele começa descrevendo onde fica Portugal, na Europa. Olha como ele descreve. Eis aqui se descobre a nobre Espanha como cabeça ali da Europa toda. Veja, a Europa comparada a uma pessoa, e a Espanha, ou seja, a Península Ibérica, é a cabeça da Europa. Eis aqui, quase cume da cabeça, cume é o ponto alto, que é a parte mais sagrada, né, da Europa toda. Olha aí, é Portugal, está na parte mais sagrada da Europa, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. Parece que foi o destino de Portugal. Onde acaba a terra, Portugal parece estar sendo empurrado para o mar. O mar é naturalmente de Portugal. Parece essa a ideia do Vasco da Gama, né, que está sensibilizado pelo Camões. Agora vem o terceiro texto, que é o de Fernando Pessoa, que é o comecinho do Mensagem, quando ele descreve a Europa exatamente da mesma forma, que ela está deitada sobre os cotovelos, a mão direita está segurando o queixo, né? Está apoiando o queixo, e o rosto está olhando com o quê? De uma maneira esfinge, que fala o mistério, não olha o futuro do passado. Muito bem, mas o que interessa na quinta questão é o seguinte. Letra A que movimento literário pertence cada um dos autores? Você vai dizer que Camões, ele pertence ao classicismo português, né? Enquanto Fernando Pessoa, que também é português, pertence ao modernismo. Já a letra B pergunta o seguinte: de que recurso comum aos dois textos se valem os autores para elaborar a descrição da Europa? Olha que interessante, muitas vezes pode ser que você... É tanta coisa para decorar, né? Pode ser que você não lembre o nome da figura de linguagem. Meu Deus, esqueci agora.
Calma. Descreva o fenômeno. Quer dizer, mostre que você sabe, você só não lembra o nome. Então, se você disser, a Europa nos 2 textos, ela é descrita como se fosse uma pessoa, perfeito, acertou. Não precisa lembrar que que nos 2 textos é utilizada a prosopopeia, ou personificação. Agora, olha que interessante o que vai acontecer a partir da 6ª questão, né? Há uma sequência de várias questões de vários vestibulares que vão utilizar o mesmo texto, mar português. Parece que o pessoal só lembra desse texto no Mensagem. Tudo bem, ele é famosíssimo, né? O mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É nele que você vai encontrar lá na 2ª estrofe, né? Na passagem do 2º e 3º verso, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Uma frase tão famosa, né? Que até, nossa, eu lembro uma aluna no meio da aula falando, nossa, é daí que vem essa frase? Pois é, tão famosa essa frase, ficou que ela se descolou do poema, se descolou do livro. Então as pessoas conhecem essa frase, esse período, melhor dizendo, né? Conhecem essas 2 frasezinhas, essas 2 orações, sem mesmo saber de onde veio. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Famosíssimo. Se bem que pouca gente consegue lembrar, saber exatamente o significado. Mas vamos lá. Então a primeira questão referente a esse poema é do Mackenzie. E ela pede o seguinte, assinala a alternativa incorreta sobre mar português. Qual é a incorreta? É a letra A. Quando ele fala, o eu lírico dirige-se a 2 interlocutores. Na verdade, é a um só. Ó mar, seria pelo vocativo. Ó mar salgado. Então, na primeira estrofe, ele está conversando, ele se dirige ao mar de Portugal, o mar que pertence a Portugal, tal mar salgado. O segundo interlocutor, nem existe segundo interlocutor, ele está chamando que o segundo interlocutor na 2ª estrofe é Deus. Não, ele não está conversando com Deus, ele está falando de Deus, está se referindo a Deus. Ele diz que Deus colocou no mar o perigo, o abismo, mas também colocou nele um espelho do céu. Deus ao mar o perigo, o abismo deu, mas nele que espelhou o céu, tá? Então a letra A é essa a única errada. Porque veja a letra B. Em por ti cruzarmos quantas mães choraram, ficam evidentes as questões da conquista. Veja, cruzamos os mares, quer dizer, agora eles são nossos, né? E o seu custo emocional, mães choraram, quer dizer, um monte de mãe perdeu filhos nessa navegação, tá? Letra C também está certa. É possível perceber a forte relação histórica, a história de Portugal, a história da expansão marítima e a ligação também emocional. Quantas mães choraram entre o mar e o povo português? Ele custou sofrimento para esse povo. Letra D. Em quantos filhos vão rezar? Ficam evidentes as questões da perda. Veja, em vão. Os filhos estão rezando para que papai volte. E quando ele fala em vão, é a ideia da perda. Eles não vão voltar, esses papais, né? E da esperança. Se você está rezando, é porque você tem esperança que ele vai voltar. Tudo bem? Então, letra D, certíssima. A analogia entre sal das lágrimas e sal do mar. Veja, o mar é salgado, as lágrimas também são salgadas. Remete à ideia de que parte desse mar foi salgado pelo esforço e pela saudade do povo lusitano, né? Saudade de mãe, ou melhor, saudade das mães, porque elas sentem saudade dos filhos, ou de saudade das mães, porque elas sentem falta de quem? Das esposas que sentem falta dos seus maridos, dos filhos que sentem falta dos seus pais, das mães que sentem falta dos seus filhos. Então você tem essa saudade, esse sofrimento de Portugal, tornou o mar salgado, né? Então há essa aproximação, essa analogia. Está certíssima a letra E. Portanto, 6ª questão, incorreta, qual que você deve ter assinalado? A letra A. A 7ª questão é do Enem. O Enem pede o seguinte: nos versos 1 e 2, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. A hipérbole é uma expressão exagerada de uma ideia. E a metonímia, veja qual é a expressão exagerada? O mar é salgado por causa do sofrimento de Portugal, de tanto que Portugal chorou por causa da expansão, por causa da conquista do mar. Isso é um exagero. Você não vai imaginar, nossa, é tanto assim que o povo português chorou que eu aqui no Brasil estou sentindo as lágrimas desses portugueses? É uma hipérbole, é uma expressão exagerada. E a metonímia, veja, quando eu falo de lágrima,
é o quê? É uma troca de uma palavra no lugar de outra. Em vez de eu falar o sofrimento de Portugal, eu falo as lágrimas de Portugal. Muito bem. Elas foram utilizadas para subverter a realidade. Veja, na realidade o mar não é salgado por causa das lágrimas do povo português. Não tem nada a ver com a verdade. Mas eu subverti. Para quê? Qual foi o objetivo? Está na letra A. Potencializar, quer dizer, tornar muito mais forte a importância, muito maior a importância dos feitos lusitanos durante as grandes navegações. Quer dizer, foi uma conquista que foi feita com muito, mas muito sofrimento. Tanto que, olha como foi tão grande o sofrimento. Deixou o mar salgado, tá bom? Então, é só para potencializar, para aumentar. É uma questão de ênfase. Professor, se é a letra A, então qual é o erro das outras? Veja a letra B. Criar um fato ficcional, eu posso dizer que é uma ficção. O mar está salgado por causa das lágrimas de Portugal. Mas veja, não é que ele está comparando o choro das mães, tem sim choro de mãe, quantas mães choraram, o choro da natureza. A natureza não é mencionada aqui, não tem um sofrimento da natureza. Portanto, letra B, errada. Reconhecer as dificuldades técnicas vividas pelos navegadores portugueses. Veja, esse exagero do sofrimento português, né, essa expressão exagerada, não é só será que houve dificuldade, se é que houve dificuldade técnica, mas é muito mais do que isso. Quantas mães choraram, quantos filhos não rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Não é só o sofrimento dos técnicos, dos navegantes, é o sofrimento de todo o povo português. Então essa letra C peca por ser muito específica, limitou demais a interpretação. Letra D. Atribuir as derrotas portuguesas nas batalhas às fortes correntes marítimas. Veja, os portugueses perderam batalhas. Ele não está falando de perda de batalhas, ele está falando de conquista do mar. Das grandes navegações, tá? E correntes marítimas foram responsáveis por perda de batalhas? Nada a ver. Letra E. Relacionar os sons do mar ao lamento dos derrotados. O som do mar parece o som dos derrotados se lamentando. Bom, depois que você leu direitinho, você percebeu que a letra E não tem nada a ver com esses dois primeiros versos. Aí, sétima questão, a resposta deve ser letra A, de amor, ou de aprovação nos vestibulares. A oitava questão, ela vai se utilizar do quê? Da frase tão citada, mas mal entendida, mal interpretada. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Remete ao quê? Se o objetivo é a grandeza da pátria, não importam os sacrifícios impostos a ela. Veja que ele fala quantas mães choraram, quantos filhos não rezaram, quantas noivas ficaram casadas. Tem muito sofrimento, tanto que o mar ficou salgado de tantas lágrimas de Portugal. Valeu a pena isso? Eles falam sim. Valeu sim, porque o que importou foi a conquista dos mares, a grandiosidade de Portugal, essa busca do além, essa busca da superação dos limites, a tal febre do além, que é o grande tema de mensagem. Então a letra A é essa que está certíssima. Mas qual é o erro das outras alternativas? Olha a letra B. Quando o resultado leva à paz, ninguém está falando de paz ou guerra, nem sequer de guerra está se falando. Então, os meios justificam a finalidade almejada. A finalidade não era a paz. A finalidade era o quê? Era a conquista do mar. B, errada. Letra C. Todas as pessoas têm valores próprios. Por isso a guerra é defendida pelos governantes. Eu não consegui achar a relação entre a primeira e a segunda oração, né? Mas veja, eu não estou falando de guerra. Agora você vai entender. Sabe por que eles fizeram guerra? Peraí, a questão não foi guerra. Eu não estou falando de guerra. Eu estou falando de conquista do mar. Eu estou falando de navegação. Conseguir vencer esse desconhecido até então, que é o mar. Letra C, descartada. D. O sacrifício é compensador, mesmo que fiquemos insensíveis diante do bem comum. Não é uma questão de insensibilidade. Pode até parecer, olha, quantas mães choraram, quantos filhos não rezaram, quantas noivas ficaram casadas. Não interessa. Interessa que conquistamos o mar. Não há insensibilidade aqui. Tanto que ele mostra quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ele tem noção do sofrimento. Ele está emocionado. Mar salgado. Não há insensibilidade em relação ao sofrimento quando tem um bem comum, a conquista dos mares e o engrandecimento de Portugal. Nada a ver. Letra E, o que ele fala aqui? Tudo vale a pena quando temos o que almejamos? Isso não implica enfrentamento de perigos. Não, isso vai implicar. Ele está dizendo, olha, tudo vale a pena desde que a gente não se arrisque, desde que a gente não se coloque em perigo. E o poema está falando exatamente o contrário, né? Não interessa o perigo,
Veja, existem perigos, mas veja, quando ele fala quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor, é o preço, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar pela dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Existe perigo, existe o abismo. Mas veja, é nele que espelhou o céu, então ele não está dizendo que se houver perigo, então não vale a pena. Não, vale a pena até mesmo enfrentando esses perigos. Portanto, oitava questão, você deve ter assinalado a letra A de aprovação nos vestibulares. A nona questão insiste, né, nesse mesmo, da UFSCar, e vai utilizar esse mesmo período do vale a pena se a alma não é pequena. Então, no item A UFSCar pergunta o seguinte: de que trata esta obra de Fernando Pessoa? Ela vai tratar do quê? Ela vai falar dos mitos da nação portuguesa, esses mitos engrandecedores da nação portuguesa que encontram seu ápice na expansão marítima, na conquista dos mares. Depois se fala do quê? Da queda desse império, mas esse poema vive, né? Tematiza a esperança de que o império vai ser reerguido. Já a letra B, ela pergunta, explique o sentido de pequena. Veja, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Lembra que a gente sempre falou desse tema nietzschiano, que o ser humano é buscar a superação de seus limites, né? Aquela coisa do super-homem, né? Aquela coisa da febre do além. Não interessa se você vai alcançar ou não a perfeição. Você não vai alcançar, mas o que interessa é o esforço que você fez na direção disso. Então, pequeno é exatamente o contrário de todos esses ideais. Pequena está no sentido de limitada, medíocre, acomodada, conformista. Então, tudo vale a pena se a alma não é medíocre, se a alma não é pequena, quer dizer, se a alma não é limitada, se a alma não é conformista, se a alma não está preocupada em procurar o além. E a 10ª questão da Unesp, ela diz o seguinte: examinando cuidadosamente o poema, verifica-se que, em tom épico, grandiloquente, quer dizer, que fala de uma forma grandiosa, né? A voz enunciadora inclui o próprio povo português em sua fala. Eu sou Portugal, parece que ele fala assim, né? Tendo em vista essa observação, aponte o verso em que claramente o eu poemático se manifesta como coletivo. Lembra quando ele fala por te cruzarmos? Claramente ali, por te cruzarmos. E num nível menos claro, para que fosse nosso. Mas principalmente isso, por te cruzarmos, nós estamos te cruzando. Então esse eu que está falando, ele se coloca como coletivo, ele representa todo Portugal. Agora toma cuidado. A Unesp começou com essa mania, passou para a Unicamp, chegou para a FUVEST e perguntar duas coisas na mesma questão. Aí você vai dizer, então já sei a resposta, já coloco. No verso, por te cruzarmos, fica claro que o eu é poemático e é coletivo, identificado a Portugal. Peraí, é só isso que está sendo perguntado na letra A? Tem mais coisa ou não? Verifique se você está respondendo tudo, leia toda a questão, né? E, olha, indique a forma pronominal que identifica o destinatário desta voz coletiva. A forma pronominal, leia atentamente. A forma pronominal é a primeira do plural. Por te cruzar, pera. Ele não está falando o emissor. A forma pronominal que identifica, leia sempre atentamente, hein? O destinatário. Agora eu quero ver a forma pronominal que identifica a quem se dirige o texto. Quando ele fala por te cruzarmos, é a segunda pessoa do singular, esta forma pronominal. E a letra B? A quem especificamente se dirige essa voz coletiva? Ao mar salgado, ao mar que foi conquistado por Portugal. E por meio de que recurso sintático faz? Lembra que sintaxe é aquela parte da gramática que se preocupa em estudar a relação que as palavras estabelecem entre si na frase, né? Então veja, ó mar salgado, engraçado, que é uma expressão que não se liga a nenhuma outra palavra na frase. Por quê? Porque ela é um vocativo, é um termo que se refere à pessoa ou à entidade com quem eu estou conversando, a quem se dirige esse discurso. Então, e por meio de que recurso sintático faço? Por meio do vocativo. Então, essas são as observações mínimas que eu queria que você tivesse em mente na resolução destas 10 questões referentes ao Mensagem de Fernando Pessoa. Espero que elas tenham sido úteis, espero que você tenha gabaritado, mas se você teve alguma dúvida, não fique envergonhado, não hesite, deixa aqui nos comentários, né? Entre em contato comigo e eu terei a maior honra em sanar essa sua dúvida. Agradeço sua atenção, agradeço sua confiança, um beijo para você e até o nosso próximo encontro.